Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal Fênix da Informação. Muitas pessoas entraram em contato com o nosso canal perguntando como ficou a suspensão dos pagamentos dos empréstimos consignados. Como sabemos, sentença do juiz Renato Coelho Borelli suspendia os pagamentos dos empréstimos consignados por 4 meses. O juiz havia ordenado que o Banco Central fizesse a comunicação aos bancos do país. O Banco Central recorreu desta decisão. Vejam que foi uma ação popular impetrada pelo Dr. Márcio Casado, e o juiz federal Renato Coelho Borelli concedeu esta sentença. O BC, que é o Banco Central, recorreu desta decisão do juiz de primeira instância. E o desembargador federal Augusto Pires Brandão, do mesmo tribunal, do TRF1, acolheu o recurso do Banco Central. Ou seja, suspendeu esta decisão do juiz Renato Coelho Borelli. Neste caso, o advogado da causa, Dr. Márcio Casado, recorreu da decisão do desembargador. Nós tentamos ver como estava o processo, mas como é um processo eletrônico e por não termos o token, não conseguimos ler este processo. É necessário que o cidadão faça um cadastro no TRF1 para ter acesso, mesmo o processo sendo público. Mas para ler é preciso que se consiga este cadastro ou se faça este cadastro através da assinatura eletrônica para ter acesso a todo o processo. É importante salientar que mesmo que o TRF1 mantenha a decisão do desembargador, ou seja, negando o recurso do advogado Dr. Márcio Casado, não se acaba por aí. Quem disse que acaba por aí não tem nenhum entendimento como funciona o nosso poder judiciário. Não acaba aí. Depende da decisão do tribunal. Isso vai depender de como foi feita essa decisão. Se ele acolheu como um todo ou se ele acolheu parte deste processo. Se não me engano, na mesma ação são 2 ações. Uma que fala sobre os empréstimos consignados e outra que fala, se não me engano, das empresas. É necessário primeiro saber como foi que o TRF manteve a decisão do desembargador. Só assim poderemos saber se o advogado ainda pode recorrer no próprio TRF1, se ele vai subir para outra instância, a segunda instância, que é no caso o STJ Superior de Justiça, ou se vai levar direto para o STF. Não dá para saber agora porque não se tem condição de ler todo o processo. Então, quem falou que acabou por aí, que o Banco Central ganhou, venceu tudo isso, não é verdade. Não acabou nada, apenas está começando. É preciso saber se dentro do próprio TRF1 esta decisão foi do desembargador primeiro, depois se foi da turma a qual ele pertence ou se foi do pleno do TRF1. Se esta decisão vai para o STJ ou se vai para o STF. Então é necessário primeiro que se entenda como funciona para não dizer certas coisas que não têm nenhuma verdade. Não acabou-se nada, apenas está começando. Se o próprio tribunal, o TRF1, manteve a decisão do desembargador, o advogado ainda pode recorrer. Isso depende de como foi feita essa decisão, como foi que o TRF1 decidiu sobre este processo.
Isso depende. Ainda existem vários tipos de recursos. Então, como dissemos, mesmo que o TRF tenha mantido a decisão do desembargador pelo recurso que o advogado Dr. Márcio Casado entrou, ainda tem como recorrer. Isso depende de como foi a decisão do desembargador ou do próprio TRF1. É necessário que se entenda como funciona para não fazer vídeos dizendo coisas que não sabe. Em outras palavras, é preciso saber quem negou o recurso do advogado. Se foi a turma a qual o desembargador pertence, dentro do próprio TRF1, ou se foi já o plenário do TRF1. Dizer que agora Banco Central ou a União ganhou, venceu, que não há mais nenhum recurso, está faltando com a verdade. Na realidade, apenas começou. O juiz federal do TRF1 deu a sentença. Um desembargador do mesmo TRF1 derrubou esta sentença. O advogado entrou com um recurso contra a decisão do desembargador. Se o tribunal negar, ou seja, se o tribunal mantiver a decisão do desembargador, ainda cabe recurso. É preciso saber se foi negado o processo como um todo ou parte dele. Então, como podem ver, ainda há recursos, como embargos declaratórios, embargos infringentes. Tudo isso depende de como foi a decisão do desembargador. Para isso é necessário ler o processo como um todo. Não temos acesso, como falamos, porque por ser um processo eletrônico é necessário um token para a leitura. Isso nós não temos, mas com certeza absoluta ainda pode recorrer. Então não é a verdade quem disse que não pode recorrer. Pode recorrer sim. E com certeza, se o TRF1 acatou a decisão do seu desembargador, o advogado Dr. Márcio Casado, com certeza vai levar ou para a outra instância, o STJ, ou até para o STF. Como dissemos, depende tudo da decisão do desembargador, como ele deu a decisão dele. Então é necessário que a pessoa primeiro estude como funciona o judiciário, para depois fazer um vídeo e não dizer logo, agora morreu tudo, acabou, o Banco Central ganhou, nós perdemos, era bom para fulano, era bom para cicrano. Não é assim que funciona. Primeiro deve-se estudar como funciona. Aí depois vai lá e faz o seu vídeo, para que depois muitas pessoas, até que entendem um pouco de como funciona, não entrar em outros canais perguntando, me disseram tal coisa e isto realmente é verdade, e nós termos de dizer, nada disso é verdade. A verdade é que ainda cabe recurso, e vários, não só um. Então primeiro se estuda, para depois fazer um vídeo, e nunca ao contrário. A realidade é que o Dr. Márcio Casado já recorreu da decisão do desembargador e provavelmente ele recorra se o próprio TRF1 mantiver a decisão do seu desembargador. E aí, STJ, Superior Tribunal de Justiça, e o STF, Supremo Tribunal Federal. Então é melhor primeiro estudar um pouco para depois fazer o vídeo. Então, como vocês podem ver, nada está perdido. Os pagamentos dos empréstimos consignados ainda podem ser suspensos por 4 meses. O processo apenas está começando e não terminando, como disseram por aí. Ainda cabe recurso. No momento que está valendo é a decisão do senhor desembargador, mas não é definitiva. Ainda tem muito caminho
a percorrer. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações. Hoje é terça-feira, 5 de maio de 2020. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.